Olá pessoal, é um fato já que quando a gente se muda para um novo país, a gente se choca com muitas diferenças. E outro fato que eu já falei várias vezes aqui no canal é que com o tempo a gente vai se acostumando e de certa forma a gente começa a ignorar, nem lembra mais que aquilo que hoje em dia é tão parte da tua rotina era algo que era muito chocante no começo. Pra quem já me segue aqui no canal sabe que eu tento exercitar essa visão e lembrar, né? Porque não é algo muito fácil. E sempre trazer pra vocês uma visão um pouco mais fresca sobre isso. Então eu tava pensando assim, coisas que são chocantes ou que são diferentes entre o Brasil e a Argentina e que de alguma maneira impactam na vida, né? Tentei pelo menos lembrar de algumas coisas para compartilhar com vocês. Então hoje vamos botar um título como 6 diferenças ou 6 coisas que chocam a gente quando a gente vem morar na Argentina. Pessoal, só para contextualizar vocês, eu tô aqui numa praça em Palermo, que é a praça infantil, né? Só que como não tem ninguém aqui eu posso gravar. Tem essas árvores bem grandes, tá 11 graus ou 10 graus. Esqueci de trazer a minha manta, né, que eles chamam aqui de bufanda. E tá bem frio, galera. São 3 da tarde, tá bem nublado. Então só pra vocês se situarem. E tem alguma ave ali que tá sofrendo, eu acho. Acho que, não sei o que é, um ninho ali fazendo bastante barulho. Enfim. Pessoal, a primeira coisa assim que eu lembro, tentei fazer uma retrospectiva assim na minha cabeça de coisas que me surpreenderam e me chocaram muito quando eu vim aqui para Buenos Aires. Isso aí quando eu falo é principalmente Buenos Aires, tá? É que os aluguéis, pessoal, eles aumentam muito. E várias vezes durante o ano. E eu digo quando que aumentam muito, eu tô me referindo a 30%, 20% às vezes do contrato. Então você começa com um aluguel bem baixo e em 4 meses ele já vai ter um aumento bem forte. Depois já vai, mais 4 meses vai ter outro aumento. Então nesse primeiro ponto eu achei bem importante trazer ele bem no começo, porque ele impacta no bolso, né? É algo que é bem marcante assim para quem tá vindo pra cá e quer se estabelecer aqui, porque vai ser uma realidade que vai ter que enfrentar, né? A questão dos aumentos, assim, a questão desses gastos, tá? Então foi a primeira coisa que me marcou bastante. Eu sei, pessoal, que no Brasil a gente também talvez tenha aumentos, eu acho. Eu nunca aluguei no Brasil, mas imagina que o contrato aqui médio é entre 2 e 3 anos, né? Um contrato longo. E já vem uma cláusula no contrato dedicada somente para os aumentos. Então, às vezes a gente tem 3 anos, 3 aumentos em cada um, 9 aumentos, ou até mais, dependendo de como seja a questão do aumento, tá? Na hora de fazer o contrato. Então isso é bem impactante, tá? É bem importante vocês saberem, ainda mais se vocês querem vir morar aqui na Argentina. Segunda coisa, pessoal, que eu até é engraçado que como eu assimilei tanto isso que eu já nem lembro, sabe? É a questão dos carros aqui, sabe? Que é algo tão essencial para quem mora aí. Aí no Brasil o pessoal tem que ter carro, alguma coisa assim, sempre procura ter carro. E aqui é bem diferente. Você não precisa dirigir aqui, você não precisa ter carro aqui na Argentina. Você consegue, pelo menos aqui em Buenos Aires, principalmente em Buenos Aires, e eu sei que nas capitais argentinas as pessoas caminham muito e o transporte público ele funciona muito bem. E inclusive assim, quando você... É difícil, eu acho que eu tenho um grupo de amigos bem grande já, todo mundo trabalha, todo mundo tem bastante... já tem a vida feita, né, pessoal? E o pessoal, acho que ninguém tem carro. Se é uma questão assim muito diferente, muito emergencial, a gente pega um Uber, sabe, pra sair, mas não é algo necessário, sabe? E ainda mais assim a questão das... garagens aqui, a questão assim das garagens aqui, pessoal, são bem caras, sabe? Às vezes você aluga e não é algo comum, sabe? Não, você paga super caro aqui, às vezes num edifício você tem aí algumas... olha um chocolate aqui. Você tem assim umas...
garagens e as pessoas alugam separadamente ou elas colocam para alugar a garagem delas no edifício. E é caríssimo, pessoal. E é algo bem diferente. Porque no Brasil todo mundo quer ter carro, né? Por que eu lembrei disso? Porque eu tenho alguém que eu conheço que fez... tirou a carteira agora e não tem onde praticar. Então... Não é uma coisa comum, as pessoas não têm nem amigos, não tem... Sabe, é bem engraçado, né? Mas o transporte aqui funciona muito bem, dá pra caminhar muito aqui em Buenos Aires. Então se você vai vir pra cá, saiba disso. Pessoal, mas falando sério assim, eu me arrependi de não ter pego a minha manta. Vou ver se eu tomo alguma coisa quente pra não ficar com a garganta, sei lá, pra não adoecer, né? Um cafezinho, alguma coisa. Pronto, pessoal, vim aqui no Copi e pedi um matcha. Vamos ver se é bom. E olha aqui, licença, esse lugarzinho aqui fora, bem perto da praça. A praça que eu tava gravando no começo era aqui, depois eu fui pra lá, né, Palermo. E aqui tem esse café. O Copi, eles têm várias filiais assim pela cidade, então vou ver, bem quentinho. Já tava dizendo pra minha garganta. Pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, porque aqui eu falo bastante sobre a minha vida aqui na Argentina e também a minha vida de estrangeiro, né? Como é que é morar fora do Brasil, que é algo que as pessoas não falam quase. E deixa aí seu comentário já, se você concorda ou não concorda com o que eu tô falando e o que você acha dessas questões. Vamos continuar o vídeo então. Pessoal. Bom. Deu 7.000 pesos a matcha, então deixa eu ver como é que tá a conversão de hoje, vou botar aqui pra vocês. Mas seguinte, outra coisa assim que eu observei que é diferente aqui na Argentina, pode ser só em Buenos Aires, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu já observei, pessoal, que a roupa de mulher aqui, ela é bem mais acessível do que a roupa masculina, por algum motivo. Eu sinto que no Brasil é o contrário, né? Por favor, me corrijam se eu estiver errado e se não faz sentido pra vocês, mas eu morava com a minha irmã até ano passado e a gente conversava às vezes, e na mesma loja às vezes você vê uma diferença bem grande de preço. A roupa de mulher bem mais acessível, então é uma curiosidade, né? Talvez seja útil para você, mas algo que acho interessante. Pessoal, outra coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui é a questão do dólar, tá? Que aqui é muito, muito, muito comum a gente guardar dinheiro em dólar, tá? Então é uma moeda importante porque, por mais que ela não seja a moeda oficial daqui, todo mundo guarda em dólar, tá? Ninguém guarda dinheiro em pesos, então é bem comum a gente ver as nossas contas no banco, às vezes tem duas contas, tem uma conta de dólar, tem inúmeros aplicativos aqui para guardar em dólar. Então é algo muito comum, sabe? Porque eu sei que no Brasil, assim, às vezes a gente não... a gente até sabe que existe o dólar, agora eu sei que ultimamente já tem mais contas, né? Como a Wise, enfim, Nomad, que abrem essa possibilidade para guardar em dólar, mas aqui é crucial, porque imagina, você trabalha, né? Você imagina que você é demitido e você ganha uma indenização, alguma coisa assim, e você tem que guardar esse dinheiro. E aí, se você guarda esse dinheiro em pesos, vem a inflação, ela come totalmente seu dinheiro. E pelo menos com essa moeda a gente consegue garantir de manter um pouco mais de estabilidade, né? Pelo menos guardar um pouco e proteger um pouco do valor desse dinheiro. Não sei se eu me explico, mas é algo bem importante. Olha, pessoal, essas aqui são as torres que eu falei no outro dia, que eu até gravei de noite aqui. Falei pra vocês que era uma zona bem rica aqui, né? De Palermo Chico. Aí agora a fonte tá funcionando, aquela fonte que eu tinha mostrado, que tava desabilitada, voltou a funcionar. Tem esses restaurantes assim, tem vários edifícios. Pessoal, também aproveitando, já falo que tem alguns links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Inclusive vai estar meu link da Wise, tá? Que é um link de uma carteira virtual que pode ajudar bastante vocês aqui. E se vocês usarem o meu link de referidos, vocês me ajudam também.
Pessoal, outra coisa que eu tenho a sorte na minha vida é de ter muitos amigos que são psicólogos, né? Então, eu tenho bastante contato com essas pessoas falando sobre isso. Inclusive, eu tenho amigos psicólogos que são brasileiros e moram aqui. Então, a gente conversa às vezes sobre isso. E uma das diferenças, pessoal, é que eu sinto que aqui o pessoal já tem muito mais a cultura deles fazer terapia, ou não tem pelo menos o tabu da terapia. O que significa isso? Que tá todo mundo bem da cabeça? Tá todo mundo com a terapia em dia? Não, não é isso, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente, conversando com as pessoas, a gente vê que é muito mais comum. Óbvio que continua sendo um serviço que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, né? Mas que não tem esse tabu, assim, das pessoas acharem que é uma coisa só pra alguém que tá com muito problema, ou algo assim que alguém tem que estar com muita, como eu posso dizer assim, urgência pra usar o serviço, e nem vai ficar estigmatizado por fazer isso, por fazer terapia, por ir ao psicólogo, né? Então essa é uma curiosidade que eu sinto diferença aqui. Já fiz, faço e é algo bem bom. E como sempre, pessoal, sempre que eu falo de alguma coisa assim que me parece boa aqui, alguém aparece no comentário falando que é porque você vive no filé mignon. Não, pessoal, não é porque eu vivo no filé mignon, não, tá? Se você trabalha aqui na Argentina, você tem, quase sempre você tem nas empresas obra social, né? Se é uma privada, né? Geralmente você vem, principalmente brasileiro, vai trabalhar aqui em alguma multinacional, alguma coisa que precisa de português, enfim. Aí você tem a obra social e eles dão, às vezes, 30, 40 sessões de terapia pela obra social. E isso não é algo que a gente vê como benefício no Brasil, né? Não é algo que acontece tão seguido no Brasil, da gente ver esse tipo de serviço. Bom, pessoal, esse ia ser o meu último ponto, mas tô pensando bem, eu vou fazer um ponto extra, um bônus, tá? Pra quem ficou até aqui, depois desse que eu vou falar agora. Esse que eu vou falar agora, pessoal, é um pouco polêmico. Eu sei que talvez tem gente que vai discordar de mim, e tá tudo bem. Algo que eu sempre notei muita diferença aqui na Argentina, pessoal, é o serviço odontológico. Como eu posso dizer, principalmente na parte estética, eu sinto assim que eu prefiro a do Brasil. E sei que muita gente, não somente do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, também prefere ou se atender no Brasil. Quando a gente vai pro Brasil, a gente pega turno aí e se atende aí. Ou a gente busca profissionais brasileiros aqui, ou enfim, que estejam atendendo aqui, porque a gente prefere o serviço aqui. Então essa é uma coisa que eu notei. Posso estar errado, você pode me corrigir se você acha importante, mas o serviço assim odontológico aqui eu acho bastante diferente. É ruim? Não, mas eu acho assim que para eles talvez não é tão interessante algumas coisas que para nós são interessantes, né? A questão da cuidado, enfim, eu acho diferente entre esses países, né? Sei que é um ponto polêmico, pessoal, mas vocês podem discordar de mim, tá? Não é uma regra, eu não tô aqui pra falar a verdade e também não tô pra puxar o saco de ninguém. Se você não concorda com algum dos pontos, pode deixar aí, tá? Agora, antes, pessoal, do ponto bônus pra quem chegou aqui, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar seu comentário. O último ponto, pessoal, pode até ser meio engraçado. Ele não impacta na vida de quem mora aqui, mas é bem interessante. Quando a gente chega, é algo que é meio estranho, tá? Bom, pessoal, o último ponto e ponto bônus que eu tenho pra falar pra vocês é que aqui, pessoal, as pessoas costumam jogar o lixo do banheiro, né? Papel higiênico principalmente usado, no vaso. E talvez você já tenha escutado isso, ou talvez você já tenha visto quando você veio pra cá, pra Argentina, mas é bem comum pra eles jogar tudo no vaso e dar descarga, tá? Então não tem cestinho de lixo. Isso pra mim foi bem engraçado no começo e bastante chocante, porque eu ficava procurando onde é que tava e não encontrava. E eu dizia, ué. E aí um dia eu fui, acho que, não me lembro se foi no McDonald's, o que foi, ou algum restaurante, enfim. E aí tinha, assim, uma plaquinha
falando assim pra, por favor, jogue no vaso. Então achei assim chocante, que eu lembro que eu ficava, ai, que estranho, né? Eu tinha medo que fosse entupir, mas aqui eles têm já um sistema de esgoto bem mais preparado, com canos muito mais preparados para isso. E, enfim, é uma curiosidade, e se você vai vir pra cá, vai ter que aprender, que às vezes eles ficam assim, até achando estranho quando a gente fala que a gente usa no Brasil o lixinho, eles acham nojento, né? Olha pra vocês verem aí a questão da percepção, né? Eles até acham nojento a gente guardar o papel ali no menos higiênico. Enfim, são diferenças, né? Então, pessoal, apesar de todas essas diferenças que eu falei, existem muitas outras, claro, mas são as que vieram na minha cabeça, assim, quando eu tava pensando no vídeo. Nada muda que aqui seja um país muito lindo e muito bom de se viver. São diferenças culturais. De certeza, se um argentino vai morar no Brasil, ele vai perceber coisas também que pra nós talvez sejam normais e pra eles vão ser chocantes, tá? Se você é argentino e você tá assistindo esse vídeo, deixa aí embaixo algum costume dos brasileiros que pra vocês são estranhos e pra nós são super normais. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficar aqui nessa zona aqui, bonita. Olhem, não esquece de deixar o seu like, o seu hype pra mim, ele faz o meu vídeo aparecer pra gente que não me conhece ainda, nunca me viu. E deixa o seu comentário, eu vou amar ver o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até a próxima!